O STJD joga a favor do Flamengo? Vídeo de hoje do canal da Nicola repercute declarações fortes de Leila Pereira, levantando suspeitas em relação ao tribunal. Bora contar também que Claudinho resolveu esclarecer por que não fechou com o Flamengo e com o Palmeiras, e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Claudinho, atacante, que fez sucesso com a camisa do Red Bull Bragantino e foi alvo de Flamengo e Palmeiras. Em uma entrevista recente ele admitiu que esteve perto de fechar com o Flamengo e com o Palmeiras. Vou trazer a explicação de cada uma dessas negociações, começando em relação ao Flamengo. E eu queria muito ter ido para o Flamengo, mas acabou que não quiseram me liberar no Zenit e ofereceram uma renovação de contrato, explicou o Claudinho em entrevista à TNT Esportes. Sobre o Palmeiras, abre aspas, com o Palmeiras foi a mesma coisa. Chegou bem perto de fechar, mas ficou na mão do Zenit. Aí acabou vindo a proposta do Qatar, explicou o Claudinho, que se mudou no início dessa temporada da Rússia para o Al Saad do Qatar. O time do Al Saad é o principal do país, é a equipe do rei, do príncipe, e há um enorme investimento por lá. Claudinho ganha mais hoje no Qatar do que ganhava na Rússia, cifras bem superiores a que teria, seja jogando por Palmeiras ou Flamengo. Importante registrar também que seu contrato só se encerra em 2029. Atleta avaliado em 15 milhões de euros, nos primeiros 6 meses de Al Saad, números só normais, 17 jogos, 3 gols e 3 assistências. Na temporada mais recente, que começou na metade do ano, aí sim a coisa engrenou, são 7 partidas com 3 gols e 3 assistências. Ele foi extremamente decisivo nas 2 últimas partidas do seu time. Bora falar agora sobre Leila Pereira, que resolveu colocar o dedo na ferida. Ele levantou suspeitas sobre o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Vale a lembrança de que Alan, meio atacante do Palmeiras, foi julgado mais uma vez no STJD nessa segunda-feira e pegou 2 jogos de suspensão. Já havia cumprido 1 e vai ficar fora do confronto contra o Santos, marcado para sábado na Vila Belmiro, jogo em que o Palmeiras já tem uma série de problemas por conta de atletas convocados na data da FIFA. A irritação da Leila se deu porque o Alan foi julgado e o Bruno Henrique mais uma vez não. Abre aspas para presidente do Palmeiras, o Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e dando assistências, sendo decisivo. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição desse atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Alan, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. Só para lembrar, 2 meses atrás o Bruno Henrique foi suspenso por 12 jogos. O Flamengo entrou com um efeito suspensivo, prática absolutamente normal no futebol brasileiro e tem atuado normalmente. O julgamento estava marcado para 2 quintas-feiras atrás e foi adiado sem explicação. Aconteceria nessa segunda-feira. O julgamento até começou com um dos auditores votando pela absolvição do atleta, até que não se sabe o motivo de novo. O julgamento foi adiado para quinta-feira. Se não acontecer na quinta-feira, aí a gente pode começar a achar que Leila Pereira tem razão em suas reclamações. Só para completar, a presidente Alviverde termina sua declaração afirmando que o campeão seja decidido dentro de campo. Essa imagino que seja a torcida de todos nós, certo? Hora de falar sobre o Palmeiras, que tem desempenho de time lanterna de Campeonato Brasileiro nos confrontos contra G6. O que eu quero dizer com isso? Que o Palmeiras, quando enfrenta os 6 primeiros colocados do Brasileirão, ocupa vaga líder do Campeonato Brasileiro e com campanha de lanterna nos confrontos contra times que ocupam as 6 primeiras posições do Campeonato Nacional. Esse é o Palmeiras, que no domingo perdeu mais uma para times do G6, derrota por 2-1 contra o Mirassol, resultado justíssimo. O próprio Abel Ferreira admitiu que seu time foi inferior ao adversário durante a maior parte do jogo. Mirassol abriu 1-0, Palmeiras faz 1-1, no segundo tempo o Mirassol faz 2-1 e mantém o resultado até o fim da partida.
O Palmeiras tem aproveitamento de apenas 20% dos pontos contra os 6 primeiros colocados. Foram 10 jogos com uma única vitória, 3 empates e 6 derrotas. Esse aproveitamento de 20% dos pontos do Palmeiras contra os times do G6 parece o aproveitamento do Sport na atual edição do Campeonato Brasileiro. O Lanterna do Brasileiro em virtual rebaixado tem 18% do aproveitamento dos pontos. A sorte do Palmeiras é que contra os outros 14 times do campeonato, o aproveitamento sobe para quase 94%. Mas nos jogos contra os times do G6 a coisa não funcionou. Foram 2 derrotas para o Flamengo, 2 derrotas para o Bahia, uma derrota e um empate contra o Cruzeiro, uma derrota e um empate contra o Mirassol. Somente contra o Botafogo o Palmeiras apresentou saldo positivo com uma vitória e um empate. Você tem a explicação para essa enorme dificuldade do Palmeiras contra as melhores equipes da competição? Já uso o espaço para comentário. Estou muito curioso para saber o que você pensa sobre o tema. Vem da Argentina a informação de que Facundo Torres, atacante do Palmeiras, interessa ao Boca Juniors e poderia até haver uma troca entre atletas. O site El Craque Deportivo revelou que o Boca Juniors pretende contratar o Facundo Torres em janeiro de 2026. Atacante uruguaio comprado pelo Palmeiras no ano passado do Orlando City em negócio superior a 70 milhões de reais. Para que o negócio saísse, o Boca Juniors inclusive estaria disposto a incluir Ezequiel Ceballos, atacante de lado de campo, só 23 anos de idade, temporada atual de 31 jogos, 6 gols e 3 assistências. Ele começou a temporada mais devagar e vem crescendo de produção nas últimas partidas. No final de semana, inclusive, o Boca vence o River Plate por 2-0 com um gol e uma assistência do Ceballos. Jogador mais velho do que o Facundo Torres, mas mais barato. Facundo Torres hoje está avaliado em 15 milhões de euros, pelo menos é o valor do Transfer Marketing, contrato até dezembro de 29. Já o Ezequiel Ceballos, avaliado em 4 milhões e meio de euros, contrato até dezembro do ano que vem. Ninguém do Palmeiras se posicionou sobre a ideia, sobre a possibilidade de uma troca, até porque o foco hoje está todo voltado para a reta final de Libertadores da América e também Campeonato Brasileiro. Facundo Torres perdeu um pouco de espaço, especialmente depois da chegada de reforços na metade da temporada. Só para completar, registrar que o Verdão terá 9 desfalques confirmados para o jogo contra o Santos, marcado para o fim de semana, partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Gomes e Ramon Sosa servem a seleção do Paraguai. Facundo Torres, Emiliano Martínez e Piquerez servem a seleção do Uruguai. Vitor Roque na seleção brasileira e Flaco Lopes na seleção argentina são baixas certas. Andrés Pereira suspenso pelo 3º amarelo. E Alan, que foi suspenso em julgamento do STJD nessa segunda-feira, vai precisar cumprir mais um jogo de suspensão. Também são outras baixas para o clássico da Vila Belmiro. Qual que é a da vez agora, então? O Flamengo tá bravo com o gramado sintético? É o seguinte, o Flamengo emitiu uma nota oficial ontem sobre o fair play financeiro. Isso. Só que nessa nota ele colocou como um último tema os custos do gramado. E nessa nota ele pede que o gramado sintético não seja mais usado, porque existe uma diferença de custo. Eu fui falar com o Palmeiras e o Palmeiras já entendeu isso como uma clara provocação. O Palmeiras não deve se emitir uma nota, mas o Palmeiras já se ligou que assim, o Flamengo está tentando utilizar um tema que não tem a ver com o assunto para cutucar o Palmeiras, para tentar fazer com que esse gramado sintético não seja mais usado. Ou seja, mais um capítulo na tal da Guerra dos Bastidores que envolve Libra, que envolve Leila, que envolve BAP. Ou seja, o clima começa a ficar quente de novo entre esses dois clubes. Porque, quer dizer, na visão do Flamengo, os clubes que têm um gramado sintético não têm um gasto com a manutenção. Exatamente. É isso? Então, os clubes que com um gramado natural, eles gastam um valor ali mensalmente para cuidar do gramado. Exatamente. E isso causa um desequilíbrio no fair play financeiro, porque os clubes com gramado sintético não têm essa despesa. É isso. Então, isso é uma vantagem financeira para esses clubes. Exatamente. Só que para o Palmeiras, eles entendem que assim, o Flamengo está tentando impor uma pauta que não tem a ver para enfraquecer um rival direto. Entendi. Essa visão do clube. Porque a gente já tinha visto, não é, Hernan e Bruno? Os argumentos contrários a gramado sintético por causa da, sei lá, velocidade do jogo, ou uma questão sempre levantada, ou que foi levantada por alguns atletas, a questão de lesões ou não. E a gente já discutiu muito esse tema, né? O estilo de jogo para os jogadores. Isso, estilo de jogo e a questão das lesões, certo? E aí você não tem cientificamente nenhum estudo que comprove efetivamente a questão das lesões. Mas tem jogador que não gosta.
Agora é um outro argumento contra, que é isso. Esses clubes não gastam dinheiro com manutenção, enquanto os outros do gramado natural gastam. É mais uma picuinha aí nessa briga. Então, mas aí você tem uma série de assuntos envolvidos, né? Quando você atinge, no caso, quando o Palmeiras entende que é uma provocação, é uma provocação também para o Atlético Paranaense, que pode voltar a figurar na Série A. Sim. É uma provocação para o Botafogo, é uma provocação para o Atlético Mineiro. E a decisão, e assim, são histórias diferentes. Por que o Palmeiras decidiu adotar o gramado sintético? Porque tem uma parceria com a W Torre e a W Torre também usa o Allianz Parque para shows. Então, numa briga que foi parar no tribunal, decidiu pelo gramado sintético, pela agilidade para você não perder tantos jogos em casa. A Arena MRV tinha um problema crônico com gramado natural que não batia sol e o negócio não conseguia, era um pasto. Não pegava, né? E aí decidiu então pelo gramado sintético. A Arena da Baixada foi uma decisão lá do Petralha. Também por conta da cobertura. Pela questão da cobertura. Então, o Botafogo, a mesma coisa. Foi uma decisão ali de quem comprou, né? O Botafogo depois que virou SAF. E pensando assim, vamos lá, é importante a gente citar, o gramado sintético, ele passa por uma inspeção da FIFA. Exatamente. Rigoroso, inclusive. São dias que a FIFA passa lá fazendo o teste. Inclusive, os clubes ficam na expectativa, né? Será que vai passar? Tem que estar tudo certinho. Tem que ser aprovado. Para ser aprovado, porque senão o clube não joga. Se não tiver o certificado, o clube não joga. Eu me lembro que eu fui fazer uma gravação no Allianz Parque e essa gravação ela tinha que terminar em determinado horário porque a FIFA ia ocupar o espaço, porque eles ficam lá e ninguém pode nem entrar no estádio. É rigoroso o negócio. Então é uma discussão longa e é uma situação em que, assim, você tem um custo de manutenção menor? Beleza, mas você tem todo um cuidado que passa também por um controle da maior entidade do futebol, que é a FIFA. Vocês são contra ou a favor? Tá aí a opinião do chat, eu vou ler aqui. Quero que vocês respondam se vocês são favoráveis ou contrários ao gramado sintético. E assim, eu não tô aqui defendendo, tá? Tô dando informação, tá? Aqui não tem opinião nenhuma. Aqui é informação de como é o caso, né? O Flamengo é contra agora por conta da questão do fair play, e os clubes que têm gramado sintético, eles se apoiam que é algo que é liberado pela FIFA, desde que obedeça esses testes, né? Desde que seja aprovado nesses testes, e esses testes são anuais, não é isso, Hernan? Sim. Todo ano tem uma inspeção, né? Nesses gramados. Como é isso em Portugal, Bruno Andrade? Isso é discutido? Tem algum gramado aí sintético por aí ou não? É proibido? Não. Como que os portugueses veem? Em Portugal... não é proibido porque, como vocês falaram, a FIFA permite, e é o órgão principal, depois cada filiada, enfim, cada federação ou confederação tem as suas próprias regras extras, mas a principal parte da FIFA é permitido, mas não é nada habitual. Em Portugal, por exemplo, primeira divisão não há, segunda divisão não há, arrisco dizer que na Espanha também não há. Se há na Europa, deve ser uma coisa muito, muito particular, um outro clube, porque aqui nem se cogita, nem se discuta, primeiro porque a qualidade dos gramados, enfim, espetaculares. A Premier League, então, é um tapete, frequentemente um tapete. Em Portugal, o único gramado mais complicado, mas por questões climáticas, nem tanto por questão de estrutura, são os gramados nas ilhas. Santa Clara, o Nacional da Madeira, o Marítimo, muito por conta da... É muito inconstante o clima, chove, frio, calor, chove, frio, névoa, etc, etc. Então a grama é muito ruim, mas eles continuam todos com grama natural, nem cogitam, não é nem assunto, nunca se discutiu aqui. Se discute estrutura, melhorar, cuidar melhor, mas nunca a questão da grama artificial. Tá aí, né, rapaziada, aquele pique, naquele ritmo, informações do Verdão, do maior clube brasileiro, do maior clube do Brasil, né, o Palmeiras. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal, tá? Lembrar também vocês que tem produtos aí, camisas oficiais e camisas personalizadas, copos personalizados, tudo que tu imaginar aí, tá bom? Mercado Livre, Shopee, parceria do YouTube Shopping, tá? Só para quem tem elegibilidade aí de poder estar
anunciando as lojas aí parceiras do YouTube e tá ganhando a comissão. Se você puder dar apoio pra gente, a preferência no nosso canal, vai estar ajudando legal a gente aí, trazendo mais vídeos para vocês com melhores desempenho. Valeu, um grande abraço, nos segue para mais, até o próximo vídeo. Fui.